boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Autoconhecimento. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber, de forma gradativa, tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Apenas quando tivermos um considerável conhecimento de nós mesmos é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecemos nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança e determinação ou dar forças aos outros? O autoconhecimento requer constante autorreflexão. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e suas limitações. Quando atenuamos ou amenizamos as críticas a nosso respeito e a respeito dos outros, estamos assimilando de forma verdadeira as lições que o autoconhecimento nos proporciona.
Não são os grandes conflitos que tornam nossas relações de negócio, de amizade, de família e conjugais mal-sucedidas, e sim um conjunto de insignificantes diferenças reunidas através de longo período de tempo. Cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência e desrespeito. Essas pequenas faltas no dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Embora não possamos perceber de forma clara e direta, lançamos na vida interpessoal pensamentos e emoções inacessíveis. Eles formam nosso lado escuro, aquela área do inconsciente que governa e, ao mesmo tempo, dita as normas tanto nos confrontos desagradáveis como nos íntimos de deboche e gracejos em nossos inúmeros relacionamentos. Descobrimos o quanto nosso eu oculto está em plena atividade quando rimos exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua, ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ela sofre algum tipo de comparação sarcástica com um ponto censurado do seu corpo. Nossa área sombria é uma região inexplorada e indomada que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Geralmente, é essa área que participa das nossas supostas brincadeiras e influências com precisão e tipos de palavras engraçadas e picantes que deveremos usar nas piadas chulas, das expressões maliciosas e zombeteiras. A mensagem sublimar desse nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual das pessoas, recriminando e discriminando cruelmente raças, credos e grupos de minoria. Os demônios da Idade Média e, igualmente, as bruxas e hereges simbolizaram brutais projeções do nosso desconhecido lado escuro. Suplícios e fogueiras, guilhotinas e ferro em brasa são marcas que assinalaram a história da humanidade com os ferretes da nossa crueldade inconsciente. É surpreendente como nossas tendências desconhecidas sempre arrumam uma forma de se dourarem de princípios filosóficos, redentores ou salvacionistas. O desconhecimento da nossa vida interior profunda nos conduz ao vale da incompreensão dos nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Projetamos nossa sombra quando pegamos alguém para Judas, quando denegrimos e julgamos a sexualidade alheia sem nos dar conta dos próprios conflitos sexuais. Ela não somente se manifesta em um indivíduo, mas pode exprimir-se em um grupo social inteiro. Nas perseguições raciais, o nazismo, o apartheid e outras tantas, e nas chamadas guerras santas ou religiosas. Em outras circunstâncias, na repugnância e no ódio visivelmente explícitos e sem controle
revelados por meio de palavras e gestos violentos, na aversão ou irritabilidade diante de certas reportagens publicadas pelos veículos de divulgação, nas atitudes de cinismos e nas mais corriqueiras situações e acontecimentos da vida social, e também nas projeções satíricas ou maliciosas em presença de pessoas consideradas diferentes. Já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho alheio. Lembremos-nos de Jesus Cristo, o notável terapeuta de nossas almas, ao analisar os conflitos que atormentavam os seres humanos por não admitirem os diversos aspectos da própria sombra. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergar com bastante nitidez nosso lado escuro, para atingir paz e tranquilidade de espírito. Não somos necessariamente aquilo que parecemos ser. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Sete Minutos com Emmanuel, episódio 60. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Comentário do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 95, intitulado Aprendendo. Tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Comenta o benfeitor. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo, de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados
com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Assevera-nos o benfeitor Emmanuel que cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar na pauta de nosso próprio merecimento. Sendo assim, atendendo aos sagrados propósitos de nosso burilamento e regeneração espiritual, as forças divinas que dirigem nossa evolução canalizam diariamente as lições inadiáveis que nos compete assimilar, mesmo nas menores circunstâncias cotidianas. Não é salutar supor que o acaso presida nossa vida, visto que a providência divina se alicerça no infinito amor e na sabedoria integral, engendrando a perfeita justiça. Tal fato reclama de nós profunda capacidade de observação, como nos adverte o benfeitor. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis, que permutam impressões convosco, em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Por outro lado, é justo considerar que toda lição recebida demanda aplicação e testemunho do aprendiz, em função das justas aferições que disciplinam o caminho ascensional do espírito em evolução. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Soltar as amarras, libertando, dinamitar o lixo, renovando. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, de andar.
brilhar e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Obras-primas e a força do querer se amplia. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, Edificou-se homem para brilhar e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Reconciliação. Você jamais encontrará paz em sua vida se não souber perdoar a si mesmo. Desça do pedestal do orgulho e reconheça que você ainda é um espírito em aprendizado e, portanto, sujeito a erros e acertos. A culpa só serve como sinal de alarme para identificar que nos equivocamos em algum ponto do caminho. E com esse erro, aprenda com ele, repare algum prejuízo causado e modifique prontamente suas atitudes. A vida não deseja que você sofra com suas quedas, apenas que você aprenda onde e por que caiu. Mas se você quiser aliviar a consciência de culpa por meio de sofrimento, esteja certo de que acidentes e doenças surgirão em seu caminho. Não porque Deus assim deseja, mas porque você ainda prefere a dor em prejuízo do aprendizado e da responsabilidade. Lembre-se de que é o amor que cobre a multidão dos pecados. Se o seu erro prejudicou alguém, procure repará-lo o quanto antes, pois esteja certo de que, cedo ou tarde, haveremos de ser chamados a equilibrar o que outrora desequilibramos, como nossos atos, pensamentos e palavras. Se não for mais possível fazê-lo com a pessoa a quem prejudicamos, promovamos o bem a quem quer que seja, pois o bem que espalharmos será nosso advogado em qualquer parte. A caridade espontânea é uma das melhores terapias para dissolver nossa consciência de culpa sem a necessidade do bisturi do sofrimento. Um prato de comida sacia não apenas a fome do mendigo, mas também a nossa fome de paz interior. Mas se formos analisar com toda a sinceridade, reconhecendo que somos seres ainda imperfeitos, verificaremos que, com grande probabilidade,
já trazemos de existências anteriores culpas que ainda não foram sanadas e que hoje se disfarçam em depressões, pânicos, obsessões e desarmonias várias, a nos recomendarem o auto-perdão e a vivência da caridade quase que a todo instante. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Autor desconhecido. Esse pensamento tão simples e sábio nos chama a atenção para 3 virtudes importantes diante dos inevitáveis erros que todos nós cometemos ao longo da vida: humildade, inteligência e maturidade. É um roteiro capaz de transformar o erro em degrau de crescimento e não fazer dele um presídio de fracassados. Será que porventura já não estamos presos? Se a resposta for positiva, chegou a hora de sairmos da prisão. E para sair dela, precisamos passar por 3 portas. E vamos a elas. A primeira delas é a porta da humildade. Humildade para reconhecer nossos erros. O que geralmente trava essa porta é o orgulho, que tenta nos tirar qualquer responsabilidade sobre os nossos problemas. É claro que nem tudo é da nossa responsabilidade, mas naquilo que for, é preciso ter humildade para reconhecer os nossos equívocos. A humildade nos ajuda a diminuir os efeitos da vergonha, pois ela nos faz ver que não somos perfeitos, que não temos todas as habilidades, nem todos os saberes. Aliás, ninguém tem, mas o nosso orgulho se recusa a admitir isso, e por tal razão, Jesus falou que os orgulhosos seriam rebaixados, e nós sempre nos achamos lá em cima, não é mesmo? A humildade nos tira das alturas, nos põe os pés no chão. Aliás, a palavra humildade tem sua raiz etimológica no vocábulo grego humus, que significa terra. Humildade, portanto, é aquele que não se sente superior a ninguém, pois ele tem os pés no chão. Como espíritos em construção, ainda temos uma boa parcela de inabilidade e ignorância, o que não é nenhum demérito. Isso não nos diminui, pois o erro não nos define. O erro é apenas uma fotografia que retrata a nossa condição num determinado momento da existência, mas não define aquilo em que poderemos nos transformar segundos depois. Depois de passarmos pela porta da humildade, estaremos diante da porta da inteligência, e não nos será exigido qualquer conhecimento acadêmico. Basta a reflexão sobre o que aprendemos com os nossos erros. A maioria de nós costuma apenas ficar se remoendo em culpas pelos equívocos cometidos. Não adianta muito, pois a culpa costuma nos deixar na prisão. Jesus afirmou que a verdade nos liberta. Então, qual é a verdade sobre o nosso erro? O que nos levou a cometê-lo?
que motivações internas tivemos para agir daquela forma? Não são perguntas tão fáceis de serem respondidas, pois exigem certa introspecção, mas são fundamentais, porque funcionam como uma endoscopia da alma, sem a qual ficaremos sem o diagnóstico dos nossos males e, portanto, sem as chances de cura. No autoconhecimento está a chave que nos liberta dos problemas, nos faz progredir e melhorar nesta vida. Quando deixamos a sonda mostrar o que carregamos por dentro, chegamos a mais diversas conclusões, sendo as mais comuns: agimos por imprudência, inexperiência, insegurança, desatenção, medo, inveja ou mesmo por falta de sensibilidade em relação ao outro. Aqui ficamos com Chico Xavier, que diz: cada pessoa se encontra num grau de maturidade espiritual. Não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos de nossas limitações. Depois de olharmos para as pedras nas quais tropeçamos, estaremos mais atentos quando elas surgirem outra vez. E vão surgir. E quando isso acontecer, nós as identificaremos e teremos condições de nos desviar, pois já saberemos na carne que elas nos machucam. Essa é a terceira porta que nos põe definitivamente em liberdade. É a porta da maturidade, que somente se abre quando nos decidimos a vencer as limitações que já nos levaram ao erro. Talvez uma tendência instintiva ainda queira repetir a experiência do erro, queira tropeçar na mesma pedra, porque, de alguma forma, algum tipo de prazer ainda obtemos. Isso é muito natural e até humano. Nós diríamos: a natureza não dá saltos, mas quando isso acontecer, e vai acontecer, façamos o esforço de nos lembrarmos das dores e desgostos que vêm depois de tropeçarmos na pedra. Recordemos o que já sofremos e imaginemos o quanto sofreremos novamente. E diante da pedra de tropeço, nos perguntemos: vale a pena sofrer outra vez? Vale a pena não crescer? A vida não recompensa os amadores. Sete minutos com Emmanuel. Episódio 62. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Comentário do livro Fonte Viva, capítulo 8, intitulado Obreiros Atentos. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Comenta o benfeitor. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas
e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Emmanuel define o dever como sendo a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. A faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. O tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, na qualidade de colaborador do Cristo, está integrado ao dever que lhe cabe, no lugar que lhe é próprio, aproveitando as possibilidades que recebeu da providência divina e atento às lições que somente serão assimiladas no desempenho dos seus compromissos. Fugindo ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa e criamos perturbações na linha de atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Desse modo, quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer.
Ensinou-nos o Mestre não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida.
Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Apóstolo Paulo, Efésios 4:23. Quando pretendemos habitar uma nova moradia, procedemos uma faxina completa na casa antes de mudarmos. Consertamos o que está quebrado, tampamos vazamentos, pintamos as paredes com as cores de nossa preferência. Nossa vida também precisa dos mesmos cuidados, pois, do contrário, a sujeira acumulada nos trará muitos problemas. Sem a renovação da nossa mente e do coração, a energia negativa dos problemas ficará retida em nós mesmos, trancando as portas da felicidade. Renovar a mente é jogar fora os pensamentos negativos que insistimos em guardar, substituindo-os por ideias positivas que provoquem o nosso bem-estar. Temos a certeza de que alimentamos muitos pensamentos disfuncionais, isto é, pensamentos que não fazem nossa vida funcionar bem. No porão da nossa mente deve haver muita tranqueira, que chamamos de ideias que nos negativam. Nossos sentimentos e comportamentos de hoje podem estar movidos por essas tranqueiras. Sabemos que estamos fazendo algo errado, mas não conseguimos mudar, porque não trocamos o programa que faz nossa mente pensar negativamente. Alimentar pensamentos novos e positivos de maneira firme e constante é a única forma de criar um novo programa mental superior que nos ajude a viver melhor. Renovar o coração é desvencilhar-se dos sentimentos negativos, como mágoa, ódio, culpa, revolta, inveja, orgulho, sensação de inferioridade, os quais embaraçam nossa vida, além de nos causarem várias doenças. Somente a renovação mental e emocional nos livra daquilo que já se tornou velho e imprestável para nós e que hoje atravanca o nosso progresso. Renovar é criar vida nova, e isso só vai acontecer se enterrarmos todo o lixo, tudo o que está quebrado e remendado em nossa vida e investirmos firmemente naquilo que nos traz felicidade. Se alguém me pede para segurar algo às mãos e eu já estou com as mãos ocupadas, segurando outras coisas, eu não tenho como atender ao pedido, a não ser que largue o que estou segurando. A renovação que tanto almejamos em nossa vida só vai acontecer quando nós largarmos todas as coisas imprestáveis que ainda estamos segurando. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida nova não terá como se estabelecer em nós. Largue, solte, desapegue-se de tudo o que está morto e cheirando mal, fazendo com que se sinta mal. Oremos a Deus, pedindo auxílio para este trabalho de renovação de nossa vida. Deus nos prestará todo o socorro necessário, mas é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige empunharmos a vassoura
para varrer vigorosamente todo o mal que está em nossa vida. E a melhor hora para começar a fazer isso é agora mesmo. Sete Minutos com Emmanuel. Episódio 59. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 77, intitulado Convém Refletir. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Comenta o benfeitor. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Prontidão no ato de observar, ponderar, analisar e refletir, comedimento na expressão verbal e adiamento calculado da ira representam o ciclo precioso da ponderação, capaz de assegurar o êxito na tarefa e a paz no coração. Nesse belíssimo e conciso texto, Emmanuel nos ensina as virtudes ativas da escuta inteligente. Não basta o ato mecânico de ouvir. É preciso estar atento aos detalhes e integralmente presente naquilo que se executa. Observação, análise, reflexão e ponderação integram o ato de ouvir de modo proveitoso e atento, a fim de executar com segurança. Para atingir serenamente os fins, é preciso ouvir com presença e atenção. Consoante a sábia advertência do benfeitor, todos nascemos com uma função definida a desempenhar no mundo. Todavia,
Cada aprendiz da realidade universal verá de acordo com as dimensões de sua janela. Ouvirá segundo a acústica instalada por si mesmo no santuário interior e compreenderá na medida de suas realizações e experiências. Por esta razão, convém graduar a manifestação do nosso verbo, sabendo dosar palavra e silêncio, de modo a não transformar os poderes da fala em agentes de perturbação e desespero, prepotência e egoísmo, cólera e agressão, evitando a todo custo as manifestações da ira. Aperfeiçoar nossa acústica para identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que nos rodeiam. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive